De Jesus. Amém. Com a igreja, a irmã Thaís. Obrigada, irmã Regina. Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um. Amém? Amém. Graças a Deus. Como é bom poder estar aqui. Eu louvo ao Senhor por esse privilégio, por essa alegria de poder fazer parte dessa festa tão linda. Jubileu de Ouro. 50 anos do grupo de varões e do ciclo de oração dessa igreja. E eu já quero parabenizar cada componente, cada membro dos grupos, desejando que o Senhor venha renovar as forças, venha revestir, venha capacitar para continuar caminhando mais uma milha para a glória do Senhor. Amém? Eu quero agradecer aos líderes de cada departamento, pastora Ruth, toda a sua diretoria, Deus abençoe. Irmão Moisés, foi quem o Senhor usou para nos chamar, juntamente com os irmãos que estão lajeando ele nessa obra, que o Senhor abençoe poderosamente cada um. Também quero honrar a vida da nossa irmã Liliane, que sentiu de Deus me abençoar para poder estar hoje combinandinho com as irmãs. Ô, glória! Até broche eu ganhei, mas eu acho que o meu está do lado errado. Depois eu arrumo para a foto. Deus abençoe, viu, minha amada? Deus abençoe poderosamente. Quero agradecer também aos pastores dessa igreja, em especial o pastor Arlindo, que nos confia esse altar, que eu sei que é tratado com muito zelo, com muito amor. E tão grande quanto o privilégio é a responsabilidade de estar aqui nessa noite. Na verdade, eu digo que maior que o privilégio é a responsabilidade de estar trazendo uma palavra ao teu coração. Por isso eu quero agradecer o meu Cristo por me permitir entregar uma mensagem para a noiva dele nessa noite. E Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quem crê assim? Olha para o crente que Deus colocou do teu lado, só se ele tiver com cara de adorador. Se ele não tiver com cara de adorador, deixa ele quieto. Mas se ele tiver com cara de adorador, olha para ele e diz: em tudo dai graça. Faz voz de profeta para ele saber que é verdade. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Aleluia. Noite de gratidão, noite de celebração, noite de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, trazer à memória o que Ele já fez e sair daqui renovado e acreditando que muito mais o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Capítulo de número 4, verso de número 14. Glória a Deus. Somente a parte A, Ruth, capítulo 4, versículo 14, parte A. Só quem achou dá um glória bem alto. Quem não achou ainda, clama misericórdia bem forte. Vou ter misericórdia de quem precisa, porque Deus teve misericórdia de mim primeiro. Livro de Ruth, depois de Juízes, antes de 1 Samuel, capítulo 4, verso 14, parte A, vai dizer assim: então disseram as mulheres a Noemi: o Senhor seja bendito. Algumas traduções vai dizer: então disseram a ela: louvado seja o Senhor. Amém? Pode se assentar louvando e exaltando o dono da festa que está neste lugar. Louvado seja Ele. Aleluia. Queria convidar um tecladista, uma tecladista que está disposto a deixar Deus te usar com graça nessa noite. Eu não costumo usar fundo musical pronto, uso quando necessário, mas sempre que tem tangedor na casa, eu faço questão de usar, porque na Bíblia eu já vi um lugar onde tinha líder, profeta e músico, e o céu se abrir para trazer estratégia para vencer a guerra. Oh, glória! Nessa noite nós estamos aqui amparados pela liderança. Eu vim como profeta, e se o músico deixar Deus usar ele, eu creio na estratégia para vencer. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, buscando de Deus uma direção sobre o que falar, sobre o que pregar nessa noite, eu fui orar, fui meditar, fui refletir, e eu cheguei à conclusão que para esse primeiro dia de festa, o Senhor quer nos fazer entender que quando Ele inspirou Paulo a escrever tudo, quer dizer tudo mesmo. Não é em alguns momentos dai graça. Não é por alguns motivos dai graça. Não é em algumas circunstâncias dai graça. É em tudo dai graça. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus. E o que eu achei interessante é que Paulo foi inspirado para escrever isso para uma igreja que estava passando por perseguição, que estava vivendo um momento de dificuldade. E o recado já foi lido na leitura inicial, se alegra. Quando? Em todo tempo, se alegra sempre.
ora. Por quanto tempo? Sem cessar. Não para de orar, não desiste de clamar. Aleluia. E agradece. Pelo quê? Por tudo. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo para nós. Mas como é que a gente faz isso? Em Cristo, irmãos. É só em Cristo que a gente encontra alegria no meio da dor. É só em Cristo que a gente consegue ter constância na oração. É só em Cristo que a gente consegue agradecer antes mesmo da vitória chegar, aleluia. E esse é o convite de Deus para essa igreja nessa noite. Independente da circunstância, não pare de adorar, diz o Senhor, aleluia. E foi assim que o Senhor me trouxe a esse texto, a essa história, a essa passagem que eu acabei de ler junto com os irmãos. Eu costumo dizer por onde eu passo, cada pregador tem um jeito de saber o que Deus quer falar. Comigo o negócio não é muito extravagante, não é muito mirabolante, não é muito sobrenatural, não, é simples. Quando a palavra queima no meu coração, eu entendo que é aquilo que Deus tem para a sua igreja. Porque, como eu sempre digo, pregação boa é pregação que fala com o pregador primeiro. Porque se porventura não falar com mais ninguém, já cumpriu o propósito na terra e não vai voltar para o céu vazio, aleluia. E essa palavra fala muito forte ao meu coração, e o meu desejo é que fale ao teu coração também, amém? Louvado seja Deus. O livro de Ruth nos ensina muito. E ele já começa dizendo que tudo o que aconteceu numa época em que a terra estava sendo liderada por juízes. Quem conhece a história, dá um sinal para eu ver você. Quem conhece a história sabe que o que aconteceu foi fome. O que aconteceu foi dor, choro, morte. E tudo isso aconteceu em um período em que a terra estava sendo liderada por juízes. Aí, se o livro de Ruth começa falando isso, me bateu uma curiosidade de saber como é que o livro de Juízes terminava. Aí eu virei a página e, para minha surpresa, o último versículo do livro de Juízes vai dizer assim: e naquele tempo, cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. E a primeira verdade que o Senhor quer ministrar ao meu coração e ao teu nessa noite: você não foi chamado para andar baseado em achismo. Você foi chamado para ser conduzido pela verdade. Oh, glória a Deus. Eu preciso te lembrar que o achismo ainda mata, mas a verdade, ela traz vida e ela liberta. Oh, glória a Deus. Quem anda por achismo tropeça, cai, peca, se machuca e morre. Mas quem acha o caminho, anda na verdade e recebe vida. Oh, glória. O achismo não vai te matar. O achismo não vai te conduzir para um lugar de dor. Eu estou liberando essa palavra com autorização do alto. O achismo vai parar de dominar os teus passos. E a partir desse dia, a verdade vai voltar a conduzir você. E você vai para o centro da vontade do teu Deus. Aleluia. Tudo o que aconteceu foi permissão de Deus. Porque quem faz o que acha que é certo, faz o que é errado. E aí o cenário que foi gerado, Deus precisou entrar em ação. E aí Deus permitiu uma crise. Deus permitiu uma fome. E a pergunta que eu faço é: qual é a tua atitude diante de uma crise? Porque ninguém cogita padecer uma necessidade, não. Não está nos planos de ninguém enfrentar uma escassez ou a falta de algo, não. Tudo isso acontece de forma inesperada. Não estamos esperando, não estamos preparados. E a questão é: como você reage diante de uma falta? Lá em Belém faltou pão. E olha que Belém significa casa do pão. Faltou comida, faltou alimento. E a pergunta que o Espírito faz para quem tem ouvidos é: diante do que te falta, qual a tua reação? E eu já vou me adiantar dizendo que não tem a ver com permanecer ou com se mover, porque tem momentos que a questão é permanecer ou se movimentar, mas nesse caso a questão é entender a vontade, o querer de Deus e caminhar para o centro do querer do Deus que provê, e não sair de lá por nada, aleluia. É pertinho dele que você vence.
É perto desse amor que você suporta, Aramai decai. E quem poderá nos separar desse amor? Nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, nem a fome, nem nudez, nem a espada, nem o perigo, nada. Porque em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O segredo está em permanecer perto de Jesus. Perto de Jesus você vence a tribulação. Perto de Jesus eu venço a angústia. Pertinho de Jesus a gente suporta fome, nudez, perigo, espada. E nada pode nos afastar, nada pode nos separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nada e nem ninguém nos separará desse amor. Cadê a igreja que confirma essa verdade? Mas a fome veio, e junto com a fome chegou o medo. Aí o desespero bateu forte, e a história vai nos apresentar uma família, pai, mãe, 2 filhos, vivendo nesse cenário caótico, cheio de incerteza, cheio de insegurança, com muitas decisões a ser tomadas. E eles então decidem sair de onde não tem e ir para onde tem. Simples assim. A escolha deles foi sair de Belém, onde não tinha pão, e irem para Moabe, onde tinha pão. À primeira vista, parece que é a única opção que eles tinham. Mas eu consigo pensar em pelo menos 2 opções, além dessa. Eu consigo pensar que aquela terra estava sofrendo com a fome, com a seca. Mas nas terras ao redor ainda tinha pão. Então uma opção seria esperar os mercadores, bater no portão de casa e dizendo, olha o pão. É uma opção. Só que inflação não é coisa de hoje. Corrupção comercial também não é. Então o pão que antes da crise custava R$10, agora na crise vai para 25, 30, 35, facinho, facinho. E aí a economia da família podia ir embora rapidamente. Está entendendo esse mistério? Diz amém? Mas é uma opção. A outra opção seria o pai de família deixar a mãe com os filhos e ir numa terra distante buscar ingredientes para cozinhar e fazer o pão em casa. Só que isso envolve perigos. O perigo de ser assaltado na ida com o dinheiro que ele iria comprar, ou o perigo de ser assaltado na volta com a mercadoria já nas mãos. Mas é uma opção. Só que Elimeleque e a sua família decidiu mudar de geografia. Decidiu sair de onde estava. E eu não posso afirmar que Deus aprovou essa decisão. Também não posso afirmar que Deus reprovou essa decisão. O que eu sei é que certa feita, diante de uma grande fome, Abraão decide ir para o Egito. Não sei se a favor ou contra a vontade de Deus, mas eu sei que ele foi. E chegando lá, ele passou um sufoco dos grandes. Quase perdeu a mulher. Mas aí Deus entrou em ação e tirou Abraão do Egito ainda mais rico do que ele chegou lá. Glória a Deus. Mais tarde foi a vez do filho dele, Isaac, enfrentar uma grande fome. E provavelmente ele já cogitou seguir os passos do pai. Só que aí Deus bradou e disse, não vá para o Egito, Isaac. Fica na terra que eu disser. E ele permaneceu na terra que Deus mandou. E naquela terra Isaac semeou, e ele colheu 100 vezes mais, oh glória! Num terreno de sequidão, Deus abençoou Isaac com uma colheita abundante. Só que daí a inveja fez com que ele fosse para o vale. E chegando lá no vale, Deus faz jorrar água fresca no meio do deserto, oh glória! Está entendendo isso daqui, meus irmãos?
Cenário de impossibilidade nunca foi obstáculo para o Deus do impossível entrar em ação. A terra seca não vai te impedir de colher, o deserto não vai te impedir de beber, mas o que você precisa é ouvir e obedecer à voz do teu Deus. Amai de canto nebiai. Mas Elimeleque decidiu sair. E eu repito para deixar bem claro, não posso dizer que Deus aprovou. Também não posso dizer que Deus não aprovou. O que eu sei é que depois dessa escolha, uma série de acontecimentos trágicos começaram a acontecer com aquela família. E eu não sei de quem foi a iniciativa, igreja. Eu não sei se foi o varão, que como cabeça da casa bateu o pé e disse, a gente vai sair daqui, a gente vai mudar para Moabe. Eu não sei se foi a varoa, que na hora do desespero, da angústia, do medo, eu tenho comigo que foi a Noemi, irmãos. As irmãs me perdoem, mas eu tenho isso comigo. É uma teoria que eu tenho, sabe por quê? Porque quando a coisa começa a dar errado, se fosse coisa do marido, e a mulher tivesse avisado que ia dar ruim, quando começasse a dar errado, ia aparecer a Noemi falando algo que a mulher já traz de fábrica com ela. O que é que a gente fala? Eu te avisei, eu te avisei. É de fábrica, irmãos. Mas não é isso que nós lemos. Numa altura da história, Noemi vai dizer, eis que a mão de Deus pesou sobre mim. Como se ela estivesse assumindo uma parcela de culpa maior por aquela escolha. Porque mulher é mais desesperada, ainda mais quando tem filho envolvido. Mas essa é uma teoria que eu carrego comigo. Não importa de quem foi a iniciativa, não importa de quem foi a ideia. O que importa é que envolveu a família inteira. E se engana quem acha que aquilo que acontece lá no trabalho não atinge a tua casa. Se engana quem pensa que o que faz na faculdade, na escola, lá na rua, não vai influenciar na tua família. Deus me traz aqui para te lembrar o poder de uma decisão. E você precisa saber, dentro do teu barco tem mais gente se ele for naufragar. Então eu creio que Deus marcou essa noite para neutralizar toda atitude que ia fazer ministérios afundar, para neutralizar toda decisão que ia destruir lares, para pôr por terra tudo aquilo que é laços de morte. E você vai sair daqui entendendo que você precisa silenciar todas as vozes, inclusive a tua, para ouvir a voz do teu Deus e deixar Ele te guiar para onde Ele quer que você vá. Eu sinto graça ao liberar essa palavra. Oh, aleluia! O poder de uma decisão. Elimeleque e sua família decidiram sair de onde estavam. O primeiro acontecimento trágico que eles vão viver ali é a morte do próprio Elimeleque. O pai de família morreu. Aqueles meninos perderam um pai, irmãos. E a nossa geração tem sofrido consequências gravíssimas por conta da falta de postura de uma figura paterna bem estabelecida. E nem sempre é por causa da morte, propriamente dizendo. Algumas vezes tem gente sofrendo por um sentimento de orfandade de pais ainda vivos. Meu Deus, não eu, não hoje, não aqui, não agora. Mas que Deus levante ministros com mensagens poderosas para quebrar as cadeias que o vazio da paternidade terrena está causando em nossos dias. Que as nossas igrejas não venham sofrer o impacto do vazio que a falta da paternidade está causando, porque nós vamos pregar com excelência o amor do Pai Celestial, aleluia. Mas aqueles meninos ficaram órfãos, e aquela mulher perdeu o seu companheiro. Irmãos, eu confesso que eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Dói só de imaginar essa possibilidade. Porque se eles viviam um casamento de acordo com a ordem de Deus, não eram duas pessoas, era uma só carne. Então, sepultando o marido, aquela mulher está sepultando sonhos,
projetos, planos que não saíram do papel, memórias do que viveram e do que não viveram. E eu fico imaginando o tamanho da dor que a Noemi sentiu. Só que uma verdade que o Senhor trouxe ao meu coração: por maior que tenha sido aquela dor, o céu se responsabilizou de dar forças para ela continuar. E agora eu não falo só para mulheres, eu falo com pessoas que experimentaram uma dor que parecia que era o fim, que não tinha mais jeito. O Senhor me traz aqui para te lembrar: Ele te deu um novo dia, Ele te deu um novo dia, Ele te deu um novo dia. Aramaida canto de parecia que era o fim, parecia que não tinha jeito, mas aquela mulher, recebendo força do alto, conseguiu continuar a sua caminhada, porque ela tirou os olhos daquilo que ela perdeu, e ela olhou para aquilo que ela ainda tinha, porque ela ainda tinha 2 filhos precisando dela de pé, precisando dela bem. E eu vou entregar essa palavra ao coração de quem precisa ouvir. Você é coluna, mulher. Os varões que nos permitam, mas nós precisamos entender que junto com a missão de edificar, Deus nos deu uma força inexplicável de manter de pé aquilo que está quase desmoronando. Você é coluna, mulher. Você é mais forte do que você imagina. Se você está sentado do lado de uma coluna, pega na mão dela e diz: você é forte. Você é coluna e a casa não vai cair se o Senhor for o teu alicerce. Aleluia. É mentira do inimigo que você é fraca. Mentira. É a artimanha do adversário te convencer que você não dá conta. Você dá conta. Ele está tentando te desestruturar, mas pelo poder da palavra recebe o renovo da parte de Deus. Sinta o renovo que os céus derramam sobre você, e você sai daqui entendendo: Deus te fez para suportar todo o peso, porque Ele é a tua base. Aleluia. Doeu, mas ela não parou. Ela não deixou aquela dor paralisar ela. Ela continuou, porque tinha quem precisasse dela. Eu quero te convidar a imaginar se aquela mulher decide entregar os pontos. Ia potencializar a dor dos filhos, porque eles precisaram sepultar o pai, e iam sofrer de ver a mãe morrer aos poucos. Mas o Senhor renova as forças de quem busca Ele, e fortalece no dia mau. Ela termina de criar os filhos, e agora ela vai enfrentar um segundo momento muito difícil na sua vida ali. O momento de ver os seus sonhos frustrados. Quando, irmã Thaís? Quando os filhos chegaram na idade de se casar. Porque eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe projeta algo ruim para o filho no futuro. O filho já mal nasceu, a mãe e o pai já estão profetizando um genro abençoado, uma nora abençoada. Eu sei que eu estou certa. E quando eles vão chegando na idade de escolher com quem vai casar, aí redobra a atenção. A mãe ora até na madrugada. E eu duvido que alguma mãe comece a dizer: tomara que ele case com uma preguiçosa. Tomara, duvido. Duvido que algum pai vai dizer: tomara que a minha filha case com um homem que não gosta de trabalhar. Duvido. Todo pai, toda mãe cria expectativa no futuro dos seus filhos. Fala Deus. Todo pai, toda mãe projeta, profetiza, libera a palavra, dizendo: vai casar bem casado em nome de Jesus. Aí se a Noemi é crente do jeito que eu creio que ela era crente, o desejo no coração dela era fazer igual o Abraão fez. Mandar um servo lá na sua terra, buscar uma noiva adequada para casar com o filho. O desejo no coração da Noemi é que eles se casassem com israelitas. Aí os benditos vai e escolhe o quê? Moabitas. E ela precisou ver o sonho desmoronando ali em fração de segundos. Mas aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A coisa pode até fugir do teu controle, mas permanece no controle do Criador. Aleluia!
E nós servimos um Deus que é capaz de pegar aquilo que tinha tudo para ser maldição e transformar em bênção. Quem acredita nisso daqui? Pode até ter começado errado, mas se colocar na mão do Deus dos céus, Ele faz dar certo mesmo contra toda a expectativa que a gente cria. Nós estamos falando de casamento ainda. E sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de um testemunho que quem já me ouviu mais de 2 vezes já cansou de escutar, mas vai ouvir mais uma. Viu, pastora Alzira? Quando eu me casei, há 21 anos atrás, glória... Ixi, mano, ninguém celebrou com a gente. Eu tive a alegria de morar com a minha sogra 1 ano. Eita, Jesus lindo. E ali eu vivi muitos dias bons, para a glória de Deus. E dias maus também, só para vocês saberem. Mas eu me lembro de uma coisa que me marcou. A minha cunhada, ela sempre vinha nos visitar. E a maioria das vezes chegava chorando, desesperada, agoniada. Dizendo, eu não aguento mais aquele marido. Eu quero jogar tudo pro alto. Eu não quero mais ficar casada, eu vou largar. E a minha sogra, com toda a sua sabedoria, ela dizia, filha, você fez o angu, encaroçou, agora come. E eu não entendia nada do que a minha sogra estava falando, deixava as duas conversando e saía para lá. Passava mais alguns meses, voltava minha cunhada desesperada, chorando, dizendo, eu não aguento mais. E a minha sogra, com toda a pérola da sabedoria, dizia, filha, você fez o angu, encaroçou, agora come. E o tempo foi passando e eu não entendi o que aquele ditado significava. Aí, para a glória de Deus, nós conseguimos sair de lá e fomos morar sozinhos, amém, igreja? Só que daí eu saí sem bagagem, sem experiência, malemar, sabia cozinhar, fazer as coisas, então eu recorria ao irmão Google, e o irmão Google ajudava a gente em várias situações. E eu me lembro de um dia que eu queria saber o que é angu, e eu descobri que era polenta. Mas alguém não sabia? Polenta de fubá, só eu não sabia, tudo bem, imaginei mesmo. E aí eu descobri que angu era polenta e eu decidi fazer polenta. Uma coisa que eu descobri, o negócio rende. Você pega um pouquinho de fubá, com a intenção de fazer só para jantar. O negócio cresce que dá para jantar, almoçar, jantar e ainda chamar o vizinho para comer junto. É muito, rende muito. Então por isso não pode desperdiçar. Tá comigo, diz amém? Segunda coisa que eu descobri, se não mexer rápido, encaroça, empelota tudinho. E eu não sabia disso, mexendo com toda a delicadeza, o negócio cresceu e virou uma papa. Eu desliguei, pensei em jogar fora, lembrei da minha sogra dizendo, fez angu? Encaroçou? Agora come. Eu falei, vou comer. Levei na boca e não dá para comer angu encaroçado. Amarga, gruda no céu da boca. É impossível digerir aquele negócio. E tudo que eu conseguia pensar era o quê? Tadinha da minha cunhada, meu Deus do céu. O que a minha sogra estava dizendo? Filha, se vira, encaroçou, dá teu jeito, come encaroçado mesmo. E eu olhava para aquele angu grandão na minha panela, não querendo jogar fora porque a sogra não saía da minha cabeça. E aí eu pensei, meu Deus, mas eu não posso desperdiçar, o que eu vou fazer? Aí eu recebi uma revelação que Google nenhum consegue dar. E o Senhor gerou no meu coração, esquenta mais água, coloca tempero, coloca numa panela maior, pega uma colher de pau, mexe com toda a tua força que vai dar certo. E eu fiz aquilo quando eu desliguei. A melhor polenta que eu já comi na minha vida, oh glória! Aí Deus me deu a graça de dar a versão 2.0 para o ditado da minha sogra. E a partir dali eu comecei a aconselhar casamentos, comecei a dizer, filha, fez angu, encaroçou, desencaroça e faz o negócio ficar bom, porque Deus dá estratégia, aleluia! Não é porque começou errado que tem que dar errado e continuar errado. Deus muda história. Quem recebe essa palavra? As moabitas entraram para dentro da casa da Noemi sem a vontade da Noemi, sem a permissão da Noemi. A Noemi não conseguiu impedir as moabitas de entrar, mas ela conseguiu pregar para aquelas mulheres sem usar palavras. Só com seu testemunho de vida, ela conseguiu ensinar a grandeza, a maravilha de pertencer a um Deus fiel, aleluia. Ainda que ela estivesse longe da terra santa, ela permaneceu perto do santo de Israel, aleluia. Ainda que ela estivesse longe da terra do pão, ela trouxe o pão vivo que desceu do céu junto com ela, e só por isso ela suportou na hora da dor, na hora da luta, na hora da prova.
E as noras assistiram tudo aquilo. Não é fácil, irmãos, relacionamento de nora com sogra. Não é fácil. A própria Bíblia vai dizer, tem guerra. Só que é uma escolha que a gente faz. Do lado de cá, a mão é dupla. A força vem de lá e tem que vir daqui também. A minha sogra, uma querida, está passando um tratamento, mas antes disso, ela me tratava como se eu fosse filha. Mas nem sempre foi assim. No começo, ela me olhou com aquela cara de estar roubando meu bebê. Sua ladra, está levando meu neném embora. E cria uma rixa automaticamente. E eu já te disse que eu saí de lá sem bagagem, amém? Quando eu fui para minha casa, eu sofri bastante. Porque o que eu não aprendi nem com a minha mãe, nem com a mãe dele, eu precisei aprender na raça. E comida foi uma delas. E aí eu lembro que eu falei, eu não estou cansada do arroz e feijão, eu quero fazer uma coisa diferente. E eu coloquei no Google, janta rápida, fácil, barata e gostosa. O que apareceu? Macarrão, isso mesmo. Vai eu preparar um macarrão para o meu bem jantar. Fiz até a apresentação com queijo ralado, salsinha em cima. Ele chegou do trabalho, eu fiz tchanã, e ele disse, interessante. Comeu. Quando ele terminou de comer, ele me fez uma pergunta que eu me arrependo até hoje de ter dito sim. Ele disse, vamos na mãe? Eu disse sim. E a gente foi. Quando chegou lá, o que ela perguntou? Meu filho, você jantou? O que o bonito respondeu? Não. Comi só um macarrãozinho que a Thaísa fez só. Naquele dia eu aprendi da pior forma que para ele macarrão não era janta, mas macarrão é janta, amém, igreja? Viu, irmão Messias? A minha sogra, em vez de ficar do meu lado, me defender e dizer, rapaz, toma tipo, tua mulher fez a comida para você, dá valor, glorifica. Não, ela disse, meu filho, que dó de você, eu vou fazer uma comida de verdade para você comer. Ah, pastor, naquele momento eu descobri que eu tinha que fazer uma escolha, ou ama, não tinha outra escolha, igreja. E eu fiz de tudo para ela mudar aquela visão de ladra e me adotar como filha, e para a glória de Deus eu consegui, glória. Mas não é fácil. E não deve ter sido fácil conviver com Moabita dentro de casa. Mas direcionada pelo Deus de Israel, Noemi conseguiu ser um bom exemplo para aquelas mulheres. E agora ela vai enfrentar a dor que eu considero a maior dor que alguém pode viver nessa terra. Que é a dor de precisar sepultar os seus filhos. Vocês viram que eu nem consigo falar sobre a dor de perder um pai que eu tenho. A dor de perder um marido que eu tenho. Como dirá falar daquilo, de perder aquilo que eu não tenho. Eu nem me atrevo. Mas eu sei. Que a dor de não ter é grande. Mas a dor de ter e perder é bem maior, nem compara. E a Noemi precisou enfrentar essa dor dilacerante. Se foi difícil a caminhada até aqui, nesse momento eu acredito que parecia que não tinha mais jeito. Parecia que não tinha mais saída, que era o fim da história. Ela precisou olhar para o lado e sentir aquele sentimento de desamparo. Mas no ápice da sua dor, ela tomou a decisão, a melhor decisão que ela podia tomar. E a decisão não foi parar na caminhada, desistir. Não, a decisão foi se levantar e dizer, eu vou voltar para casa. E nessa noite há um convite para alguém que passou por um período de dor, um período difícil. O convite é volta para casa. E essa conversa não é só para quem está desviado. Caso entrou alguém desviado aqui nessa noite, não. Essa conversa não é só para quem está perdido. Se houver algum perdido entre nós, não. Essa conversa não é para quem está afastado. Essa conversa é para quem está fora da posição. E o Espírito está te convidando e está dizendo, volta para a tua posição. Eu não sei o que te tirou do lugar que Deus te colocou. Mas eu sei quem está te chamando para voltar. Volta a orar como você orava antes. Volta a cantar, volta a pregar, volta a liderar, volta a fazer. Volta. Não deixa o trauma do passado te impedir de avançar. Quando ela toma aquela postura, eu vou voltar para casa. Ela está caminhando em direção a um novo tempo, aleluia. E esse convite não é para todo mundo, eu sei, mas para quem é, você vai saber que é para você.
Porque uma chama vai arder aí dentro até você se posicionar no lugar que Deus quer te conduzir. Não deixe o trauma da escassez do passado te impedir de viver um novo tempo, aleluia. Volta, é tempo de voltar. Que toda memória paralisante seja vencida a partir de hoje, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que se levantou para tentar te impedir de viver um novo tempo caia por terra. Faltou antes, mas Deus está dizendo, vai sobrar agora. Deu errado antes, mas o Senhor está dizendo, vai dar certo agora. Teve frustração antes, mas Deus está dizendo, vai ter um novo tempo, um tempo de honra preparado para você viver agora. Só continua a tua caminhada. Ela decidiu voltar. E junto com ela, 2 noras do seu lado. Segundo o costume daquela época, a cultura daquela época, elas eram obrigadas a permanecer com Noemi. Porque os casamentos antigos eram na base de dote, lembra disso? E alguns povos tratavam aquilo como uma compensação, um pagamento, uma compra. Onde a mulher deixa de ser parte da família do marido e passa a ser parte da família do... Sai da família do pai e passa a ser parte da família do marido. Então elas eram obrigadas a permanecer com Noemi. Por isso elas saem de Moabe junto com ela. Só que no meio do caminho, Noemi vai refletir, analisar e vai decidir desobrigar aquelas mulheres daquilo. E vai dizer, minhas filhas, eu dou a bênção. Volta para a casa dos seus pais. Volta para o seu povo. Vai ser feliz. Vocês são novas, vai casar de novo. Que o Senhor abençoe todo o bem que vocês fizeram aos meus filhos e a mim. Beija elas. E elas choram em alta voz e diz, nós não vamos te deixar. Nós vamos junto contigo. Aí Noemi vai ser mais enfática e vai ser mais clara e vai dizer, não tem porquê vocês me acompanhar. Porque eu não tenho nada para oferecer. Eu já sou velha. Ainda que eu arrumasse um marido hoje, casasse hoje, engravidasse hoje, até meu filho ter idade para assumir uma de vocês, não faz sentido esperar. Eu estou liberando, eu estou autorizando, volte e vai ser feliz. E é nesse momento que a órfã beija e dá tchau. Mas a Ruth abraça e diz, nem adianta insistir. Aonde você for eu vou. Aonde você dormir eu durmo. O teu povo vai ser o meu povo. E eu escolho o teu Deus para ser o meu Deus. E mesmo depois da sua morte, eu não arredo o pé, porque é ali que eu vou morrer e ser sepultada também, aleluia! Que Deus desperte em nós esse senso de lealdade, que Deus desperte em nós esse senso de depósito, não fazer porque alguém tem algo para oferecer, mas fazer por aquilo que a pessoa já ofereceu. Hoje não faz. Hoje não fala, hoje não cozinha, hoje não visita, hoje não ministra, hoje não lidera. Mas um dia fez, um dia falou, um dia cozinhou, um dia visitou, um dia liderou. Um dia cultivou, um dia estocou. E por esse senso de honra, nós queremos ser leais. Não é por aquilo que você tem para oferecer, mas por aquilo que você já me ofereceu. Você me apresentou o teu Deus. E não tem nada melhor que eu possa querer, aleluia. Quando a Noemi viu que não tinha por que insistir, elas voltaram juntas. Irmãos, imagine aí o caminho. 2 viúvas. O caminho era o mesmo. A jornada não. A Noemi está voltando para casa. Mas a Ruth está caminhando para o desconhecido. As duas carregam dores. As duas carregam o fardo do luto, mas elas estão juntas. O Senhor quer devolver para a igreja esse senso de comunhão, te lembrando que você é corpo, e bom é serem 2, e isso vai além do conjugal. É bom serem 2 na hora de fazer uma campanha, é bom serem 2 na hora de fazer a obra, é bom serem 2 na hora de fazer uma visita, é bom serem 2 na caminhada, porque se por acaso um for cair, o outro está ali para pôr de pé, aleluia.
Se por acaso um pensar em retroceder, o outro está ali para ajudar a avançar. Oh, glória! Se por acaso algum tropeçar e for cair, o outro está ali para levantar e pôr de pé. Deus vai colocar do teu lado alguém para te ajudar a chegar na tua Belém. Eu vou repetir. Deus vai colocar do teu lado alguém que vai te ajudar a chegar na tua Belém, oh glória. Elas estavam juntas e chegaram em Belém juntas. E quando chegaram lá era tempo de colheita. O calor não te deixou dar glória, então eu vou repetir para te dar mais uma oportunidade. Quando chegaram em Belém era tempo de colheita, oh glória. Um capítulo que começou com fome, agora está terminando com colheita. A página nem virou e Deus já começou a mudar a história. Oh, meu irmão, não precisa esperar o ano novo para esperar o novo de Deus. Antes de 2024 acabar, creia. Antes desse ano acabar, creia, você vai viver o novo de Deus na tua casa. Oh, glória, eu tomo posse disso. Chegaram, glória. Juntas, glória. Era tempo de colheita, glória. Mas precisaram enfrentar bochichos. E coisa dolorosa é enfrentar bochicho. Coisa triste é você chegar num ambiente, você sabe que estão falando de você, mas você não faz ideia do que estão falando sobre você. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu comigo. Chegar num lugar, estão olhando para mim, na minha direção e cochichando, e daí fala, Thaísa. Aí eu falo, oi? Não, Lojas Marisa, a gente estava falando que fechou. Ah, tá, sei as Lojas Marisa. E aí você fica com aquela angústia, o que será que estavam falando? Sofrer isso uma vez de uma pessoa já é difícil. Imagina elas sofrer isso de uma cidade inteira. Porque a Bíblia diz que por onde elas passavam, elas arrancavam bochicho. Quem é aquela do lado da Noemi? Aquela é a Noemi? Como ela está gorda, ou como ela está magra. Ela envelheceu. Cadê o marido dela? Cadê os filhos? Ela não tinha 2? Quem que é essa mulher com ela? O que aconteceu? Está tão abatida. Olha a Noemi. Gente, vem ver a Noemi. E ela foi escutando isso até o momento que ela brada bem alto dizendo, chega! Parem de me chamar de Noemi, porque de agradável, que é o que o meu nome significa, eu não tenho mais nada. Passem a me chamar de Mara, porque a amargura tomou conta de mim. Eu saí daqui cheia e estou voltando vazia, mas é por permissão do Todo-Poderoso. Ela encerra a fala dela aqui, mas se ela tivesse um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de esperança, ela ia continuar dizendo, mas aguenta aí, porque a minha história não acaba assim, a minha história não acaba agora. Deus tem um capítulo novo para eu viver. Eu estou chorando agora, mas amanhã eu vou sorrir. Ele está escrevendo a minha história e não acaba assim. É tempo de colheita. Os campos estão prontos, mas é necessário se dispor aí. Amém ou não amém? Noemi está velha demais para isso. Aí a Ruth se dispõe e vai. Ela viu a oportunidade, aproveitou e foi. Não é à toa que a cidade inteira chamou ela de mulher virtuosa. Aí ela vai fazer uso de uma lei antiga que existia, a lei da rebusca. O Senhor se antecipou lá em Moisés, conversou com os agricultores, com os donos de seara, de plantações, e disse assim: quando chegar o tempo da colheita, contrata trabalhadores e dá ordem para eles de não colher tudo de uma vez, não. Quando eles forem colher, manda eles deixar um pouquinho no galho. Se cair grão no chão, diz para eles não se agachar para pegar, que corre o risco de cair o que já colheu. Então manda eles ir deixando um pouquinho para trás, para que assim a viúva, o estrangeiro e o pobre possa vir atrás rebuscando. E a Ruth era os três: viúva, pobre e estrangeira. E ela sabia dessa lei, ela foi rebuscar. E ela vai rebuscando numa seara, rebuscando em outra, até que por acaso ela chega na plantação do Boaz. E aí por acaso o Boaz aparece na plantação naquela hora.
E aí, por acaso, o dono da seara chama o encarregado e pergunta: quem é aquela mulher ali? E aí o encarregado vai dizer: aquela é a moabita que toda a cidade está falando sobre ela. Porque ela escolheu abandonar o seu povo, seus deuses, seus pais, para viver debaixo das asas do Deus de Noemi. Manda chamar ela. Manda chamar, e ela vem. E ele diz assim: minha filha, não precisa se preocupar em ir para outro canto, porque aqui você vai ter tudo o que você precisa. Não sai da minha seara. E não precisa ter medo, porque eu já dei ordem. Ninguém te toca, você está protegida na minha seara. E se ficar com sede, já dei ordem. Vão matar tua sede com a água que eles tiverem. Aleluia! Ela fica tão feliz e ela diz assim: por que eu achei graça aos teus olhos? E ele vai dizer: porque eu ouvi falar da tua escolha. E o meu desejo é que o Deus que você escolheu buscar refúgio debaixo das asas dele, te recompense e te conceda um salário perfeito. Oh, glória! Ela vai dizer: as tuas palavras consolaram o meu coração. Se prepara para o dono da seara consolar teu coração até o término dessa reunião. Porque alguém que acha que o que está fazendo está passando desapercebido, os céus me autorizam a te dizer: o dono da seara está vendo tudo, o dono da seara está de olho, e no tempo certo a recompensa vem. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aí ele vai dizer: come pão, bebe vinho, tem grãos torrados à vontade para você. A Bíblia diz que ela comeu, se fartou, sobrou e ainda fez marmita para levar para a sogra jantar. E quando ela termina o almoço, ela volta a trabalhar. Aí o dono da seara chama o encarregado de canto e diz assim: lembra daquela ordem de deixar um pouquinho para trás? Não deixa pouco não, deixa muitão. E aí eles vão deixando um tantão para ela e ela vai rebuscando tudinho. Final do dia, um efa de cevada levando para casa. Eu não sei ao certo quanto isso pesa, mas é em torno de 25 quilos, 17 litros, eu não sei de precisar. O que eu sei é muita cevada. Quando ela vai chegando em casa, Noemi, que é experiente, de longe já percebe: tem algo estranho aqui. Ninguém que rebusca volta com esse tanto de cevada para casa. E ela já vai ao encontro de Ruth perguntando: quem foi que se agradou tanto de ti assim? E ela vai dizer: acredita que por acaso eu fui parar na seara de um tal de Boaz? Naquele momento a Noemi já começa a gratidão, já começa a agradecer, já começa a engrandecer o Deus que não trabalha com acaso, e já começa a entender que quando a coisa foge do natural, é o céu chamando a atenção da terra para dizer: Deus está nesse negócio, tem providência chegando, tem milagre acontecendo. É sinal de que Deus está agindo. E quando Deus entra em ação, não tem espaço para o acaso não. Ela vai dizer: filha, Deus está nesse negócio porque Ele é um dos resgatadores. E vai dar uma instrução para ela: fica só na seara dele. E quando chega o tempo da festa da debulha, eu apelidei assim carinhosamente, Noemi vai dar uma instrução e vai dizer: se purifica e toma banho, se unge, mergulha no óleo, troca as vestes de luto por vestes de festa, espera o tempo certo para agir. E seguindo as instruções, Ruth alcançou vitória e recebeu resgate. Oh, glória a Deus. E a história vai finalizar dizendo que Deus concedeu. E o termo que é usado aqui traz o mesmo sentido de Deus abriu a madre. Deus permitiu. Deus presenteou Ruth com aquilo que ela não teve em 10 anos em Moabe. Ela chegou no tempo da colheita e já está vivendo o milagre de gerar um fruto de adoração. Aleluia! Deus vai dar um filho a ela, Obed. E Noemi vai pegar ele no braço, vai celebrar a Deus, vai louvar e vai levar mais pessoas a louvar junto com ela. A unção de gratidão que Deus quer derramar sobre a minha e a tua vida vai ser contagiante em nome de Jesus. Você não vai só sair daqui aprendendo a dar graça em tudo, você vai conduzir pessoas a serem gratas também. Aleluia! Você vai ensinar o segredo para ter vitória e colher o fruto da gratidão. Quando ela dá o nome de Obed, Obed significa servo ou adorador. Eu prefiro dizer que é um servo adorador.
E ele vai gerar Jessé. E da raiz de Jessé veio o nosso Salvador. Quando você faz algo sem esperar nada em troca, o céu te visita com surpresa e faz infinitamente mais além daquilo que você espera. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quando você chegar nesse nível de gratidão, de entender que você precisa da graça em tudo, mesmo que o tudo envolva choro, dor, percas, o Senhor vai começar a agir no sobrenatural. O Senhor vai começar a te surpreender e fazer além daquilo que você espera. Quando você chegar nesse nível de entender que Deus não vai desperdiçar nenhum capítulo da sua história, tudo que você viveu até aqui, tudo que você talvez ainda esteja vivendo, está cooperando para o capítulo de honra que o Senhor já está escrevendo. Mas para isso você precisa chegar nesse nível de gratidão e de adoração. A luta ainda não acabou, o milagre ainda não chegou, a vitória ainda não aconteceu. Mas se você quer adorar mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à prova, eu quero orar contigo. Aleluia. Nós vamos louvar junto com o grupo de louvor. E eu quero convidar você à frente, só se você sentir no teu coração. Se não sentir, não tem problema. Mas eu quero te convidar a romper com aquilo que estava te impedindo de entregar a sua melhor adoração ao Deus que te chamou. Eu não sei da tua vida, da tua história, da tua caminhada. Mas eu sei que ao som da tua adoração, o Senhor quebra cadeias, o Senhor rompe. E o Senhor te ajuda a avançar. Eu sou a primeira pessoa que precisa bradar bem alto, para os céus ouvir, que independente da circunstância, eu quero adorar, aleluia. Independente da situação, eu quero dar graça, eu quero me alegrar e eu quero orar sem cessar. E se tiver mais alguém comigo, eu quero orar contigo, sai do teu lugar. Eu sei que o Senhor conhece o íntimo e o coração, o profundo e o escondido. E talvez você queira que Ele te visite aí no teu banco, mas é um convite de você dar um passo de fé em direção à tua resposta, em direção ao teu renovo, em direção ao novo tempo. E ao som dessa canção eu creio que a partir de hoje o Senhor vai te fazer voltar a sorrir, voltar a sonhar, voltar a se alegrar, voltar a acreditar. Amém, decanto da minha. Independente da circunstância, independente do cenário, independente, é mais perto de Deus que o Senhor quer nos conduzir. A luta não derruba, a luta aproxima. E o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe até onde vai o limite da força e da fé. E antes mesmo da luta, Ele já condiciona para a vitória. Que o Senhor venha revestir do alto da cabeça a planta dos pés e capacitar a continuar independente da circunstância. Aleluia.